Fala moçada, vamos aprender agora como equacionar a hidrólise. A gente já viu em vídeos anteriores que quando você dissolve um sal em água, os cátions e ânions se separam, fenômeno que a gente chama de dissociação iônica. Esses íons podem ou não reagir com a água, fenômeno que nós chamamos de hidrólise. Quando o cátion reage com a água, eu falo que o cátion, que houve hidrólise do cátion. Quando o ânion reage com a água, eu falo que houve hidrólise do ânion. Então, o propósito desse vídeo é você aprender a equacionar essas reações. Então, para começar, eu coloquei dois sais aqui. Imagine soluções aquosas de cada um deles. Quando eu dissolvo cianeto de sódio na água, primeira coisa que vai acontecer é a dissociação, separação dos íons. Os cátions e ânions se separam. Na+, Cn-. Turma, a questão é, será que esses íons vão ou não reagir com a água? Será que haverá hidrólise ou não? Então, eu vou colocar aqui, ó, o Cn- numa eventual reação com a água e o Na+ numa hipotética reação com a água. Será que eles reagem ou não? Será que haverá hidrólise ou não? Bom, turma, é muito fácil você prever esse tipo de reação. Para prevermos, para conseguirmos deduzir a equação química, nós vamos imaginar aqui, turma, a água como sendo formada por H+ e OH-, tá bom? Só para facilitar aqui, ó, né, a dedução da equação, você vai imaginar a água como sendo H+ e OH-. E você vai conectar as espécies de cargas opostas. Olha como é fácil, ó. Cn- tem carga negativa, vai conectar com H+. Cargas e sinais opostos se atraem, então Cn- se conecta com H+, deixando livre na solução o OH-. Inclusive, isso justifica porque que o meio é básico quando dissolvemos esse sal na água. Note, turma, que o HCN é um ácido fraco, o ácido cianídrico é um ácido fraco. Abner, tem que saber força dos ácidos das bases? Tem que saber força dos ácidos e das bases. Então, sabendo que o ácido cianídrico é um ácido fraco, significa que ele é pouco ionizado. Existe uma baixa tendência, turma, do hidrogênio se separar do Cn-. Pelo contrário, existe uma grande tendência deles permanecerem ligados um ao outro, pelo fato de ser um ácido fraco. Agora, vamos ver se acontece a mesma coisa com o sódio. Turma, o sódio tem carga positiva. Se houvesse alguma reação química com a água, a carga positiva se ligaria com quem tem carga negativa, o Na+ com o OH-. Mas qual é o problema, turma? O problema é que o hidróxido de sódio é uma base forte. E o que significa isso? Sendo uma base forte, ela tem um elevado grau de dissociação. Existe uma grande tendência do Na+ se separar do OH-. É isso que é uma base forte. A definição de base forte é essa, é uma base que tem uma grande tendência de sofrer dissociação. O Na+ se separar do OH-. Ora, turma, então a tendência do Na+ permanecer ligado ao OH- praticamente não existe, pelo fato de ser uma base forte. Ela vai querer ficar dissociada. Esses caras não vão se ligar. Se houvesse alguma reação química, seria no sentido oposto. Pelo fato de ser uma base forte, ela teria uma grande tendência de reagir com o H+,
e ocorrer no sentido inverso e não no sentido em que ela está escrita. Turma, consequentemente, essa reação não ocorre. Pelo amor de Deus, não escreva isso na prova. Ela não ocorre. Nesse caso, eu falo que houve apenas hidrólise do ânion. Apenas o Cn- é que reagiu com a água. Vamos dar uma olhada em um outro exemplo? Olha essa situação aqui, ó. Cloreto de amônio. Então, pensa assim, dissolveu o sal na água, o que acontece? Cátions e ânions se separam. Como é que chama isso? Dissociação iônica. A pergunta que não quer calar, turma, esses íons reagem ou não reagem com a água? Será que o NH4+ vai reagir com a água? Será que o Cl- vai reagir com a água ou não? Como prever isso? Cargas e sinais opostos se atraem, então você vai enxergar a água como H+ e OH- e vai conectar as cargas de sinais opostos. Então o NH4+ se liga ao OH-, deixando livre na solução o H+. Note, turma, que o hidróxido de amônio é uma base fraca. Tem que saber isso ou não? Tem que saber força das bases. O hidróxido de amônio é uma base fraca, é uma base que tem uma baixa tendência de se ionizar. Então, turma, existe uma grande tendência do NH4+ permanecer ligado ao OH-. Por outro lado, será que o Cl- realmente vai se ligar ao H+? Será que essa reação de fato vai ocorrer? Ora, turma, o HCl é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, lembra, ele tem um elevado grau de ionização. Ele tem uma grande tendência de se ionizar, de se separar em H+, Cl-. Portanto, é muito baixa a tendência do hidrogênio permanecer ligado ao cloro. Consequentemente, essa reação não ocorre. Não sei se você percebeu, turma. Só haverá hidrólise do íon que forma algo fraco. Aqui, ó. Cn- forma algo fraco? Sim, então ocorre hidrólise. Aqui, ó. Amônio vai formar algo fraco? Então ocorre hidrólise. Nesse caso, houve hidrólise do cátion. Então, não se esqueça dessa regra. Quando dissolver um sal em água, os cátions e ânions vão se separar e quem vai sofrer hidrólise é apenas o íon que forma algo fraco. Vamos ver mais dois exemplos para terminar? Agora eu tenho aqui o cianeto de amônio, turma. Olha lá, né? Cianeto de amônio dissolveu em água, o que acontece? Os cátions e ânions se separam. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Ocorre reação? Como é que eu sei se ocorre ou não alguma reação química com a água? Como é que eu sei se ocorre ou não a hidrólise desses íons? O que você vai lembrar, turma? Só haverá hidrólise do íon que formar algo fraco. O que vai formar aqui, ó? NH4+ com OH- da água é uma base fraca. A reação ocorre. Cn- com o H+ da água forma o ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Então a reação ocorre. Turma, nesse caso, as duas ocorrem. Eu falo que houve hidrólise do cátion e hidrólise do ânion. Tranquilo? Se por outro lado eu pegar o cloreto de sódio, dissolveu em água, separou. Será que o sódio vai reagir com a água?
será que o cloreto vai reagir com a água? Turma, quem é que sofre hidrólise? É apenas o íon que forma algo fraco. Nesse caso, ó, o Na+, se ele fosse reagir com a água, o Na+, por ter carga positiva, se ele fosse reagir com a água, ele se combinaria com o OH-, Na+, OH-. Mas, turma, por que isso não ocorre? Porque o hidróxido de sódio é uma base forte. Ela tem uma grande tendência de se dissociar. Existe uma grande tendência do Na+ se separar do OH-. Então, essa reação não vai acontecer. A mesma coisa aqui, ó, se o Cl- fosse reagir com a água, tendo carga negativa, ele se ligaria com alguém com carga positiva. Turma, por que isso não ocorre? Por que essa reação não ocorre? Mais uma vez, o HCl é um ácido forte. E se ele é um ácido forte, ele não vai ficar desse jeito. Ele vai querer se ionizar, então essa reação não vai ocorrer. Conclusão, turma, não houve hidrólise do cátion, não houve hidrólise do ânion, não houve reação química nenhuma ao dissolver o NaCl em água. Consequentemente, ele não vai alterar a acidez do meio, não vai alterar o pH. Tá bom? Turma, não esquece de deixar o seu like aí, compartilha, marque um amigo. Eu acho que por enquanto, valeu!